Olá, pessoal, tudo bom com você? Seja bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a hora. A hora é agora e a gente vai conversar sobre o que aconteceu no dia de hoje, né? Então, gente, para a gente conversar, bem legal aqui, o que que acontece? Acontece que hoje foi decidido quem vai ser o novo Papa, né? Então, todo mundo comentou e eu fiz essa brincadeira aqui, coloquei uns seriados e filme, né, para mostrar quanto é icônico essa questão do conclave, da escolha de um papa, de quanto que isso é uma coisa que mexe com o mundo, com a política internacional, com todo o sistema mundial. Querendo ou não, eles são representa um chefe de Estado e é um chefe de Estado litúrgico, né, de liturgia. E a nossa esperança era que nós, os progressistas, queríamos um Papa que fosse seguindo a linha do Francisco, né? Então, esse Papa, ele tem um estreitamento, uma ligação estreita, teve, né, com o Papa Francisco, mas ele é considerado como um Papa conciliador, ou seja, ele é mediano, ele não é nem extremamente conservador e nem progressista, literalmente. Ele tem algumas questões enfim, com a questão LGBTQIAPN+, né? Ele não é um papa tão aberto a conversar sobre esse tema, aparentemente, a gente não sabe se isso vai mudar. Ele é um papa relativamente novo, ele nasceu em 55, então tem, acredito, 69 anos. Enfim, ele é um papa que os americanos aqui gostaram dessa escolha, né? Porque, querendo ou não, aqui nos Estados Unidos também temos milhões de católicos, não tanto, ou um pouco menos que o Brasil, porque aqui a gente tem muito evangélico, né? Mas é considerado um fato importante, apesar que os Estados Unidos tem muitas questões aqui mal resolvidas, com questões com bispos e cardeais envolvidos em, enfim, nem pedo, né, infantil. A gente sabe que eles foram todos escrutinados com o Papa Francisco. A gente não sabe se vai ser a mesma coisa, porque esse novo Papa, apesar dele ter vivido toda a sua cleritude, digamos assim, se existe essa palavra, fora dos Estados Unidos. Ele vem de um background multirracial, né? O pai de origem francesa, se eu não me engano, ele que eu vi, ele é um veterano de guerra, acho que da Segunda Guerra. A mãe, uma hispânica, a gente não sabe a origem, se é espanhola ou se é origem latino-americana, mas ele é um padre, foi um bispo que desde muito jovem foi envolvido com o catolicismo. Inclusive ele virou padre aos 22 anos, depois de se formar em matemática, né? Ele nasceu em Chicago. Então, as pessoas estão conversando muito sobre ele e ao mesmo tempo estão fuçando a internet para descobrir qual coisa que ele falava, se ele era trompete ou não. Pelo que a gente busca na internet sobre ele, ele não é trompete. Ele é o contrário disso. Ele tem a pauta muito parecida com o do Francisco. Inclusive, ele era bastante ativo nas redes sociais, principalmente no antigo Twitter e o X agora. A gente pode até ver, eu vou botar aqui para vocês, traduzido em português, as coisas que ele comentava durante os governos Trump, primeiro e agora, né? É bem interessante porque ele não concatenua com nada com o Trump, enfim, com o que o Trump aprecia, né? Então, com o que ele quer fazer no governo, né? Vou tirar aqui a decoração. E a gente vai poder agora ver, porque eu vou botar maior para a gente ler o que ele escrevia durante o governo Donald Trump. Enfim, desde muito cedo, desde 2014, ele foi eleito para ser um dos nomeadores de cardeais foi eleito pelo Papa Francisco, né? Então ele já está há bastante tempo envolvido com as questões da Igreja no Vaticano.
E ele tem algumas publicações que foram recentes antes, porque eu acredito que ele nem sabia que ia ser papa, né? A gente nota que ele não era um cara que estava esperando isso, até porque eu acho que eles devem fazer uma limpa, né, no que eles escrevem. Mas enfim, eu acho que não tem nada demais o que ele escreveu, eu acho que ele tem um pouco de humanidade, que é isso que é o que importa, né? Eu vou falar a parte boa da relação que ele tem política, né, com relação ao governo Trump sendo um americano, né? Que não viveu muito tempo aqui, mas que viveu bastante fora dos Estados Unidos, viveu muitos anos no Peru, sendo um bispo lá, um padre lá, então ele teve mais uma experiência latino-americana do que americana. Então ele tem uma visão bem diferente de um padre que nasceu, criado e que, enfim, foi educado para trabalhar aqui, né? Então é diferente. Aqui, então, fala que a publicação mais recente no X é um retweet que ele questiona se Trump e o seu governo, aqui a conta dele do X, né, então que ele vê que o sofrimento causado pela deportação indevida de imigrantes, sua consciência não está perturbada? Como você consegue ficar quieto? Diz a publicação. Ele repostou, né, um post. A gente pode ver que ele tem mesmo enfim, é dele a conta, né? Robert Prevost. Engraçado que ele não usa o nome Martinez, né? Ele tem Martinez da mãe, ele não usa. Ele usa o Prevost do pai, que é o último nome dele mesmo. A gente não sabe se é Prévost ou Prevost, né? Porque em americanos falam Prevost e em francês fala Prévost. Não sei. A pronúncia depois a gente vai ver. Então, falando sobre a questão do J.D. Vance, que falaram que o J.D. Vance não é persona grata por ele parece que ele não gosta mesmo das atitudes dele, e ele criticou aqui até, né, se você rolando a página dele no X, em fevereiro de 2025, o Papa Leão compartilhou um artigo de opinião intitulado J.D. Vance está errado, Jesus não nos pede para classificar nosso amor pelos outros, que desafiava diretamente as opiniões de Vance. E aí ele fala aqui, né, J.D. Vance is wrong, Jesus doesn't ask us to rank our love for others. E ele é bem, assim, incisivo, né, ele não gosta do Vance mesmo. E aí, aqui comenta no BuzzFeed também que o artigo respondeu aos comentários de Vance em uma entrevista à Fox News, onde ele disse: existe um conceito de cristão de que você ama a sua família, depois ama o próximo, depois ama a sua comunidade, depois ama os seus concidadãos e depois disso prioriza o resto do mundo. Grande parte da extrema esquerda inverteu completamente isso. É porque o Vance vem de uma linhagem de novos católicos, que ele se reverteu há uns 4 anos, mais ou menos, mas ele é um cara que tem uma linhagem de extrema direita, e a extrema direita tem muito foco conservador da família primeiro, né, depois os outros, que é uma coisa que veio dessa forma de pensar conservadora extrema, né, e assim, e como ele fala, Jesus não ranqueia, né, não pergunta para dizer para quem você vai amar primeiro, se é esse que a gente vai amar ou aquele que a gente vai amar. Então isso já mostra que ele tem um pensamento bem mais progressista que o J.D. Vance, né, e atacou o J.D. Vance. E ainda tem outras postagens antigas que as pessoas desenterraram agora, que aqui falou literalmente, né, eu tenho uma tradução em português para a gente entender melhor. Em 2018, onde o Papa Leão retuitou: não há nada remotamente cristão, americano ou moralmente indefensável em uma política que tira crianças de seus pais e os confina em gaiolas. Isto está sendo feito em nosso nome e a vergonha recai sobre todos nós, né? Que esse cardinal falou, e aí ele comenta aqui, esse outro McCoy aqui, The Pope on Trump Kids Engaged Family Separation Policy. E ele é contra a separação de imigrantes com os seus filhos, que aconteceu no primeiro governo Trump, né? E que ele já está dando um encaminhamento para que isso se continue de novo. Ele também retweetou uma publicação criticando a linha Bad Hombres, né, de Trump por alimentar racismo e nativismo, em uma publicação a favor da ação diferida para chegadas da infância DACA, uma política de imigração do ZEUA que protege pessoas que chegaram aos Estados Unidos quando crianças, né, que se criaram aqui,
que são as crianças que estão construindo o seu sonho americano. Elas chegam aqui pequenas, né? Chegavam pequenas e que os Estados Unidos estavam tentando deportar e eles permitem autorização temporária de trabalho, né? Aí ele retweetou desse Rocco Palma aqui, saying Trump's bad hombres, que é malos hombres, né? Em espanhol, bad em inglês, hombres é homens em espanhol, né? Maus homens. Então, racismo e nativismo. Cali, bispos da Califórnia, né, send preventive blast on DACA repeal, né, eles estão contra todas essas coisas que aconteceram com essas crianças, que isso aconteceu em 2017, logo quando o Trump entrou. Vocês sabem que ele fez isso, revogou essa estada dessas crianças, inclusive separou dos pais, enfim, ou deixariam eles aqui sozinhos, sem os pais, que se eles nasceram aqui, né? Então é complicado. E aí deixam famílias foster care aqui, enquanto seus pais estão sendo deportados, né? Não priorizando a família. Uma coisa engraçada é que o conservadorismo, né, prioriza a família, mas nesse caso aqui não, né? Não importa. E aí, Sister Helen Prejean, que eu acho que é uma madre, né? Que ele repostou também, I stand with the dreamers, que é esse que eu falei, que são os dreamers que querem realmente construir, né? Os dreamers são essas crianças que querem construir seu mundo aqui, sua tentativa de sucesso nos Estados Unidos. Se chamam dreamers, né? Do DACA. São estudantes que são menores de idade. And all people are working towards an immigration system that is fair, just and moral. Ou seja, todas as pessoas estão trabalhando, né, para que então a imigração, o sistema de imigração seja justo, né, e moral, né, e justo, moral e mais ainda justo, né? Porque fair também seria, né, claro, né? Fair também seria justo também, immoral. E ele retweeta isso porque ele realmente mostra sua visão, digamos assim, progressista da situação. Outra coisa, ele agora mais à frente retweetou na questão do Black Lives Matter. Lembrem, né, do George Floyd, que foi toda aquela situação onde as pessoas começaram a se manifestar, a morte dele foi super midiática, né, foi cruel e repercutiu muito, né, e então ele foi um dos católicos que também foi contra a reação do governo Trump ao George Floyd, dizendo, ele também retweeta muito esse McCoy, né, Alexander McCoy, né, The Pope on George Floyd. Aí esse bishop fala aqui, né, we continue to pray for Mr. George Floyd, né, continuamos a rezar por George Floyd e a sua família, em sua honra, como nós preparamos para Pentecostes, né, que é, acho que é a época, nós perguntamos ao Holy Spirit, né, o Espírito Santo, para nos unir e curar nossas feridas. May deve todo mal e violência e prejuízo e preconceitos ser erradicado, né? Então, nós, né, talvez viveremos em harmonia e a paz está com o nosso Senhor Jesus, né? Que ele falou isso aqui, então ele mostra mais uma vez uma pauta progressista. Em 2017 também tem publicação que ele fala sobre a ação sobre, né, que o governo Trump deveria agir, né, com as mudanças climáticas, dando apoio ao Pope Francis, né, o Papa Francis. E aí ele também retweetou diretamente aqui desse Laudato Si Movement, né, que é um movimento pró-climático, né, a favor, né, das mudanças, enfim. E now it's time Act on Climate, né, a ação ao clima, né, Laudato Si, né, que seria vamos assinar o tratado, né, pedindo para que ele agisse, né, para não tirar os tratados, como ele quis tirar o Tratado de Paris e tudo mais, né. Diante da que ele continua falando, diante das posições do novo Papa, ressurgindo nas redes sociais, as pessoas começaram a reagir. Um Papa americano que briga com J.D. Vance no Twitter, estou dentro. Aí tem outro cara que também fala, né, o diretor da redação dos discursos do Obama, né, que é esse tal do John Favreau.
excelente trabalho em manter a continuidade ou escolher outro papa que odeia pessoalmente J.D. Vance. A reação foi bastante positiva do pessoal que é contra o Trump, né? Então a gente sabe que todo mundo retweetou, fez palhaçada aqui, né? Excelente job, excelente trabalho, manter a continuidade para escolher outro papa que pessoalmente odeia J.D. Vance, né? Esse Ettinger Manton, né? Que falou. Outro que diz também, estou dentro também. E assim vai, né? Uma outra menina falou aqui, né, que o lado bom é que ele não é considerado conservador. Os conservadores da minha família estão chateados com isso. Então estão chamando o Papa de consciente, LOLO, quer dizer, muita risada, né? Muita loucura, né? Disse essa pessoa também. Outros falam. E assim, vai continuar falando, vão continuar falando. E o Donald Trump, na rede social Truth Social dele, ele comentou, né? Ele ficou muito feliz, né? Aparentemente, o primeiro tweet dele foi de congratulations ao novo Papa, porque parece que ele estava pressagiando quando ele votou ele mesmo como Papa. Talvez ele gostaria que fosse ele e não o Leão XIV, né? E ele escreveu assim: parabéns ao cardeal, Robert Francis Prevost, que acaba de ser nomeado Papa. É uma grande honra saber que ele é o primeiro Papa americano, né? Porque a gente sabe que teve um Papa inglês, que falava inglês, mas que foi do século XII, né? Então, o próximo a falar em inglês de língua materna é ele. Então, ele é o primeiro americano, né? Porque nessa época não tinha governo americano, não tinha os Estados Unidos, né? Um Papa estadunidense, né? Que emoção e que grande honra para o nosso país. Estou ansioso para conhecer o Papa Leão XIV. Será um momento muito significativo, né? É o que ele fala, né? É o que o Donald Trump pensa, é o que o Donald Trump acha. É interessante de ver porque é quase que inimaginável que isso pudesse acontecer, de uma reação positiva, se fosse de outro país. Duvido que o Donald Trump seria tão enfático em dizer uma coisa dessa. Eu acho que ele acha que vai ter uma boa ligação de governo, porque ele é um chefe de Estado também, né? Então, logicamente, quando se trata de um chefe de Estado, você trata ele bem, né? Mas ele não teve não foi tão esfuziante para outros, né? Enfim, é uma relação bem estranha essa do Donald Trump. Então, o que eu queria comentar com vocês também sobre a história do nome dele, que é interessante. Por que é um nome, história do nome Papa Léo? Porque houveram questões sobre o nome dele, né? Porque ele escolheu esse Leão XIV. Teve, claro, se Leão XIV, teve 13 leões antes, né? E o primeiro que foi o grande, que foi bem conhecido, do século, deixa eu até apanhar aqui, para não falar besteira, ele é do século VII, né? E ele foi um papa que durou... Não, século VII não, mentira, minto. Ele foi do século V, porque o sétimo foi o Leão II, eu tô lendo aqui o Leão II. Ele foi um que começou a ser chamado de grande, né? Ele foi muito importante, foi o primeiro leão, né? E leão tem uma relação, eles chamam Leo, né? Em inglês, Pope Leo, porque significa leão, força, essa coisa toda, mas para além disso, o cara, esse papa, ele conseguiu, digamos assim, convencer ou derrotar um dos chefes bárbaros, que seriam aqueles que lutaram contra os romanos, né, em todo canto, e os hunos, né, que eram extremamente violentos, né, sem religião, eles tinham, enfim, politeísmo deles. Então ele conseguiu, apesar que os romanos foram derrotados por eles, mas ele conseguiu fazer com que eles saíssem de Roma. Então ele ficou muito conhecido. Quando ele também escreveu vários livros teológicos e foi um grande doutor na igreja para um século que foi bastante conflituoso no começo ainda do cristianismo, que fazia o quê?
alguns séculos que eram, né, cristãos ali, tentando sobreviver sobre todo esse domínio dos bárbaros da Europa, né, que não eram cristãos, que depois foram convertidos, enfim, você sabe, e aí vieram os vikings também, que se converteram, por isso tem Jesus Lourinho e tudo mais, né. Enfim, gente, aí teve Leão II, Leão III, Leão IV, aí teve um que coroou, que é o terceiro coroou, o Carlos Magno, eu tô lendo aqui, né, e teve um outro que só durou um mês também, que é o quinto, e assim vai. E o último leão, teve um leão que foi da família dos Médicis, né, que foi do século XVI, que já tinha descoberto o Brasil, e recentemente, né, que ele durou de 1513 a 1521, Leão X, né, ele foi patrono das artes, inclusive ele foi muito, digamos assim, influenciou muito a Capela Sistina ali, né? A construção da Capela Sistina com Michelangelo e tudo mais, patrono das artes durante o Renascimento, que deu aquele boom das artes, né, no Vaticano. Ele também excomungou Martinho Lutero. Para quem não sabe, Martinho Lutero, que é da religião luterana, né, que escreveu as 90 e tantas teses, né, da igreja, que botou lá na porta enfim, né, que enfim, conseguiu publicar a Bíblia em várias línguas e tal, que a igreja não permitia. Aí começou a se difundir mais a religião de várias formas, que não só a católica, mas ele lutou e excomungou, né, o Martinho Lutero, que se revoltou contra ele. Fora os anglicanos também, lá para trás, no Henrique VIII, vamos dizer antes, né. Enfim, o 13, o Papa Leão XIII, que foi do final do século XIX, que esse aí morreu em 1903. Então, faz muito tempo, né? E as pessoas falam muito desse primeiro e desse último, em relação ao nome dele. Porque tem isso, né? O Papa Leão, o Papa desse século XIX, ele ficou... foi a época que a Itália foi muito dominada pela França, se eu não me engano. É lógico, né? Teve também a questão do Napoleão, tudo mais, também anterior, né? A esse Papa. Então, claro que eles tiveram bastante intervenção nesse tempo. Vinha dessa época e, né? Pós-napoleônica até, Napoleão III e tudo mais. E ele teve um reinado dos mais longos, bem próspero. Ele ficou de 1878 a 1903. Então, durou 90 e tantos anos e escreveu encíclicas influentes sobre questões sociais. Ele tem bastante história, né? Ele conseguiu viver vários conflitos da Europa com várias questões aí, Revolução Industrial e tudo mais. E a relação do nome, né? Porque ele se diz, o Papa XIV, né? Ele se diz, Leão XIV, ele se diz da linhagem agustiniana, né? Santo Agostinho, que é uma linha bem, aqui nos Estados Unidos principalmente, é vista como um pouco problemática. Por que eu vou falar isso para vocês? Por que é problemática? Porque é uma linha que não vê muito, e aí eu quero conversar com vocês sobre essa questão, porque tem a ver com todo esse blá 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 de história, tem a ver com política, né? Porque tudo tem a ver, política e história, né? A gente não pode ignorar que política e história, elas estão envolvidas. E aqui o que fala, né? Eu traduzi para nós, para a gente poder ler, né? Que com a vinda desse novo Papa, as pessoas aqui comentaram, vamos escrutinar, assim como escrutinaram os tweets dele, né? Desde essa história do Oscar, daquela atriz espanhola, eles começaram a buscar o passado das pessoas, que agora os media trainers estão fazendo isso muito, de buscar antes de publicar qualquer coisa, saber quem é a pessoa, meio que eles são os stars, né, também. E é interessante que eles começaram a cavocar e viram coisas, porque a igreja está minada desse tipo de coisa contra padres pedófilos, né? A gente sabe disso. Então, parece que ele deu uma passadinha de pano e ajudou um pouquinho isso aí, coisa que o Francisco jamais fez. Ele até lutou, excomungou, sei lá o que ele fez, ele foi bem contra essa questão também de corrupção, contra a pedofilia infantil, tudo isso, e ele foi bem incisivo nessa questão. E aí o que acontece? Acontece, e aqui a gente vai entrar
que com a relação dele ser Agostinho, né, dessa igreja, dessa parte da igreja mais fechada e tal, que é uma ordem extremamente uma antiga ordem, né, uma ordem antiga. Esse jornal, lembrando que é de Chicago Sun-Times, que é da onde ele nasceu, tá? Então já está falando aqui, né, que o Papa, natural dessa região de Chicago, tem enfrentado críticas por não fazer mais para encorajar a sua ordem religiosa. Os agostinianos adotaram a transparência em relação à crise de abusos sexuais que já dura décadas, que são feitos de vista grossa, talvez para não se comprometer em relação aos mais conservadores, porque geralmente quem faz esse tipo de crime se faz de conservador, né? Não acho que é um progressista que faz, não sei. A minha coisa de pensar, porque o cara conservador, o padre conservador, ele é mais fechado e ele pode esconder mais os crimes. É a minha percepção. Acho que aquele que é muito aberto, esclarecido com relação à política socialista, em prol dos pobres e tal, não é tão fácil dele esconder, tanto que aqui a gente vai ler sobre isso aqui. Então, é o primeiro líder americano, né, nesse novo Papa da Igreja Católica no mundo, já está sendo aclamado, né, e porque aqui nos Estados Unidos estão falando muito bem na mídia hegemônica, porque o Papa é americano, que beleza, ele cozinha isso, ele morou no Peru, que ele tem uma influência maravilhosa, que ele é isso e aquilo, mas eles não estão falando das outras coisas que aconteceram durante a sua pregação, o seu tempo clérigo aqui e na América Latina. E aqui falando dos agostinianos, né, é considerada uma organização católica mais atrasadas, e aqui eles falam atrasadas, talvez porque ela é antiga, né, ou conservadora, porque daí conserva-se mais o passado, né, em termos de transparência. E aí é um problema, porque se você não tem transparência, você omite informações, né, coisa que o Francisco não fazia, porque ele não era agostiniano, ele era franciscano, né, é outra coisa. Quando se trata de crise de abuso sexual infantil, já dura décadas, envolve crianças sendo molestadas pelo clero e os líderes frequentemente encobrem o fato. Eles estão dando uma relação sobre a organização, não diretamente aqui, ainda falando do Papa, né? Midwest Augustinians, né, que são os do meio oeste americano, sediados no extremo sudoeste, liderados por o Prevost, que aí é liderados pelo grupo dele, há mais de 2 décadas, criaram somente no ano passado uma lista pública de seus criminosos acusados de forma credível. E a mídia não está comentando muito isso. Talvez agora comece a comentar, porque sabem como é, né? Isso ocorreu 6 anos depois que a nova ordem religiosa, da qual o falecido Papa Francisco fazia parte, que é a chamada dos jesuítas, a gente sabe bem o que é isso, no Brasil a gente sabe que são os jesuítas, né, até porque na América Latina tinham muitos, né, divulgou uma lista abrangente de seus infratores na região de Chicago, e além, um registro agora considerado padrão ouro em transparência da igreja. Algumas listas de outras organizações católicas, incluindo uma de Arquidiocese de Baltimore, que datam de 2002, quando a maior onda de escândalo estourou. Isso foi muito falado na época, até com a época do Bento XVI, né? Acredito que foi muito, muito falado, e ele realmente passou panos quentes. O Bento XVI não era muito a favor de escândalos, né? Então, foi feito seriado, filme, documentário, muita coisa, procurem aí, vocês vão achar, que teve a maior onda de escândalo, estourou após uma série de artigos do Boston Globe sobre os abusos acobertados. Isso foi um escândalo, assim, tremendo aqui nos Estados Unidos, e eu não estava aqui na época, mas a gente viu na mídia brasileira muito isso quando eu estava no Brasil. As vítimas têm defendido repetidamente as listas públicas como uma forma de responsabilização e um meio de cura. A lista dos agostinianos de 2024 só ficou sob pressão após uma série de notícias negativas sobre alegações de abuso sexual, pornografia infantil contra o reverendo Richard McGrath, e esse foi falado, que foi o líder da longa data da Providence Catholic High School em New Lenox, que foi feito até, acho que um documentário no Netflix sobre esse caso. A lista do grupo exclui o nome do McGrath, né? Os líderes dizem que as acusações
aqui, ó, não foram comprovadas de acordo com seus padrões. Um dos sucessores do Prevost no comando da província Centro-Oeste recusou recentemente responder. Macron continua sendo padre. Aqui, ó. E aqui já começam outros relacionados, né? Que resolveu 2 milhões por abuso e tarará. E aí tem a questão de que ele supervisionou, né? Junto com outros, e deixou outros que cederam a ele a supervisionar. Então quer dizer que ele deveria saber disso. E aí é que a gente não sabe se ele vai fazer essas continuações, né? Se ele vai acobertar, como ele estava junto com esse grupo, ou se ele vai fazer como Francisco ir de contra isso. É bom que a gente coloque assim as luzes em cima e se comente sobre isso, porque ele está prevaricando se ele souber e não denunciar, né? Mesmo que sejam seus sucessores, os seus ajudantes, porque isso aí se torna um ciclo vicioso dentro da igreja e aí de novo a igreja vai voltar para a lama de novo, né? E aí fala que a principal crítica do Prevost foi a percepção da inação em melhorar a transparência e sua ordem sobre abuso sexual. Eu acho que ele botou isso por baixo do tapete para não se incomodar. Sinceramente, a igreja católica às vezes faz isso e para não fazer escândalo, e a gente não sabe se isso foi antes provavelmente, porque 2002, por aí, antes do Francisco. O Francisco entrou em 2012, eu acho. Então, aí, eu acho que aí as coisas ficaram todas no ventilador, né? A gente sabe. Mas que antes, com o Bento XVI e outros, foi bem difícil a escrutinação, como foi com o Francisco, né? E aí, ó, a escola Lennox pagam 2 milhões de acusação e tal, isso, e, né? Uma aluna. Enfim, essas descobertas, a reportagem de Chicago foi em 2021, né? Sobre o comando dos agostinianos aqui, né? E aí tem várias das investigações que ele fala, e aqui o artigo. Aqui, ó, 2021, os agostinianos que recusavam a confessar alguns aspectos da crise de abuso. Um antigo amigo do Prevost na área de Chicago sugeriu ao repórter da Sun Times que ele entrasse em contato com o Prevost para obter ajuda a obter essas informações, dizendo que Bob é um cara legal. Estou surpreso se ele fosse obstruir a justiça. Ou seja, eles pediram ajuda, então ele estava sabendo que havia um burburinho, né? Estou feliz que esteja aproveitando um bom tempo em Chicago. Sun Times enviou um e-mail para que respondeu. Sabemos que aqui um dos mosteiros, ao lado sul dos agostinianos, abrigaram pelo menos 2 clérigos acusados de violação nesse local. Lá faz muita neve, muito frio, por isso tem muita neve aqui na foto. Enfim, ele acobertou, né? A gente não vai botar pano, ele acobertou. Enfim, fez a média aí. Eu tô tentando dar uma lida rápida aqui. Isso foi bem escrutinado, por isso que não pode ser mentira, né? Porque a gente sabe que isso aí foi para a justiça também. Eles querem mais transparência. Depois o Prevost deixou a província de Chicago em 2001 para assumir ordem internacionalmente. O Ken Kackmars, que havia acusado um agostiniano chamado John Murphy de molestar um menino antes de paróquia. Uma coisa muito triste isso aqui. Enfim, toda acusação veio desse grupo dele, né? Ok. Eu acho que durante o conclave, eles escrutinaram essa questão. E é uma visão pessoal que eu tenho. Eles sabem que o Prevost estava ali no meio, não tem nada a ver pessoalmente com o que aconteceu, mas que ele ouviu pedidos de ajuda para resolver o problema. E ele empurrou com a barriga, não sei o que ele fez. Sinceramente, ele só fala que estava chateado, aqui, ó, estou tremendo, estou tão chateado, claramente eles não se importam com a história daquele cara. Ele é um cara que ficava com medo de ferir a congregação deles, né? Aí o cara fala aqui, um padre da área de Chicago que pediu para não ser identificado, disse sobre o Prevost.
O que realmente me incomoda sobre esse novo Papa é que não importa qual seja a formação teológica, assim como os outros padres e bispos, ele abrigou predadores perto de uma escola. E aí é que o bicho pega. Aí é um bicho pega. Se o cara não quis dizer quem ele é, isso aqui, o reverendo Tony Biso, não acho que foi ele, óbvio. E assim, é muito complicado. É muito complicado. Se há pessoas conversando sobre isso, a gente não sabe se são inimigos, se são verdade ou não. Eu acho que o conclave sabe muito bem quem ele é, apesar que eles ali não se conheciam muito entre si, usaram até crachás pela primeira vez para se identificar, mas acredito que sabem, sim, sobre essa questão. Eles não iriam colocar um papa que não estaria limpo dessa situação. Eles acham assim, não chegou nele no sentido de que ele cometeu alguma coisa, né? Mas a congregação dele fez isso, né? E que ele deu uma ajudinha para os pecadores aí, né? Para não dizer coisa pior, né? A memória está questionando para mim transparência anos antes de tornar ele legal a igreja dele nos quadros perigosos. E aí vai, continua. Aí ele não foi aqui no caso, né? O reverendo John Merkelis prestou um depoimento naquele caso e revelou que Prevost o havia convidado para assumir um cargo de recrutamento na ordem. Prevost não foi acusado de nada errado naquele caso. Por quê? Foi um ex-aluno chamado Robert Cravat. E aí teve os outros que sucederam. Enfim, ele começou a tomar, digamos, uma direção de não colocar mais pessoas acusadas, entendeu? Então, eles estão ainda tentando ver com advogados. Mas espero que isso seja uma indicação de que os agostinianos de Chicago... Eu tô fazendo um react com vocês, eu tô lendo isso agora para poder entender, porque esse problema dos abusos sexuais, ele teria que ter havido uma medida de contenção e de ajuda a essas pessoas, né? Não importa se ele fosse ajudar esses padres, eu acho que eles deveriam olhar para as crianças e pessoas que foram, enfim, né? É isso. Foi muito triste que aconteceu. Até hoje acontece, a igreja tem esse passar de pano. A gente espera, pessoalmente, assim, a gente espera que isso mude, né? Que a igreja católica mude, né? Mas parece que o Papa Francisco conseguiu, e esse Papa parece que não tem um passado tão ilibado assim. Se ele prevaricou, eu não sei, é o que diz aí a reportagem. Tem padres que não querem, um padre, né? Não quer falar o nome. Enfim, isso existiu, existe ainda. E se ele é assim, dificilmente, por essa mentalidade conservadora do próprio grupo, da organização, dificilmente ele vai tentar combater a própria organização. Se é do vizinho, podia ser, né? Mas se é sua, é mais difícil. Então, é isso, né, pessoal? Eu tinha para falar sobre o que aconteceu, eu tinha que falar umas verdades também, porque o povo aí não sabe todas as verdades, né? Mas são acusações, eu espero que o Trump não seja amigo dele, principalmente isso, né? E que não use isso também contra ele, né? Porque se ele continuar, ele pode se sentir bastante ameaçado com relação a isso, a falta de tomada de coragem de enfrentamento sobre essas pessoas, né? Ao invés dele esconder e protegê-las, ele deveria proteger as pessoas que foram abusadas, né? Isso aí é o que mais incomoda nos católicos e nos católicos americanos, ainda mais ainda no Vaticano. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Eu fui. Tchau.